Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é português e nós vamos estudar um conteúdo que ele é muito importante e ele deve ser usado e trabalhado sempre na linguagem e na língua portuguesa, certo? Nós vamos trabalhar o que nós chamamos de coesão textual, certo? Nós temos a coerência e a coesão textual, que são elementos principais de um texto. Esses dois tópicos, eles são muito usados e cobrados, principalmente em Enem e vestibulares. Como temos dizendo aqui, a coerência é responsável pela produção de sentido do texto. Ou seja, eu sempre preciso manter um sentido lógico do texto. Eu preciso fazer com que as pessoas elas entendam o conteúdo que eu estou tentando explicar. A coesão é o trabalho, é o emprego, é como eu faço para manter esses raciocínios. Quais são as palavras certas? Quais são as palavras ideais? Que palavras eu devo usar para que eu possa manter a coerência viva? Então, o que a gente percebe diante desse conteúdo é que esses dois tópicos, a coerência e a coesão textual, eles andam interligados. Eles dependem um do outro, vai auxiliar um ao outro. Para que a gente tenha um sentido lógico do texto, assim como a coerência nos cobra, é necessário que eu saiba exatamente quais são as palavras que eu devo ou não devo usar em um texto, em uma oração. Porque através das palavras e através da nossa escrita é que nós temos um bom sentido, um bom significado. Trago mais um conceito sobre a coesão textual. A coesão textual é um dos meios que garante a unidade semântica e a organização do enunciado. Ou seja, semântico, pessoal, é quando eu me refiro aos significados, certo? Então, para me ter um significado, eu preciso me manter organizado na minha escrita. Se eu escrever o texto de todo jeito, eu não vou conseguir e não vou fazer com que as pessoas que receberam essa mensagem, ela me entenda. No segundo tópico tem: dito de forma mais simples, a coesão textual tem a ver com a maneira como se processa a ligação entre os componentes de um texto, ou seja, palavras, orações, frases e parágrafos, de modo a transmitir corretamente a ideia apresentada. Como eu falei para vocês, é a maneira em que eu ligo uma palavra à outra. Um exemplo dessa coesão é quando nós trabalhamos, por exemplo, o singular e o plural das frases. Exemplo, se eu tenho um sujeito que está no plural, obrigatoriamente, o resto da frase, ela precisa estar no plural. Se eu tenho um adjetivo, eu tenho um verbo na frase, eles precisam acompanhar a maneira em que as palavras estão, né? No caso, o sujeito. Exemplos de não coesão é quando eu tenho aqui os meus colegas e eu vou a Lloret de Mar, uma viagem de finalistas. Por que eu não tenho essa coesão textual? Porque nós temos mais de um sujeito, nós temos sujeito no plural. Meus colegas e eu iremos
Por quê? Porque o verbo, ele precisa acompanhar o sujeito. Se são mais de uma pessoa, nós temos que ter o verbo também no plural. O versículo é: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Hebreus 10:38.